Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar, com muito conhecimento e humor, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estaremos vendo agora queda livre, lançamento vertical para baixo, lançamento vertical para cima, tá? Todos eles, vamos entender, movimento uniformemente variado. Então, todas as equações que nós vimos em movimento uniformemente variado, estaremos utilizando aqui. Vamos, claro, o objetivo maior dessas aulas não é só você decorar a fórmula, é você aprender a pensar. Então, imagine uma coisa que é assim, ó, o que o aluno fala, professor, o que cai, o que não cai, o que o examinador vai me perguntar? Imagine que essa bolinha está em queda. Você tem aqui, o que é a queda livre, na verdade? A queda livre imagine aqui, a queda desse objeto no vácuo, na ausência do ar. Vamos tirar o ar aqui dessa experiência, deixá-lo cair somente com a ação da gravidade. Tudo bem? Seria a sua força-peso, que falaremos em dinâmica. No momento que esse corpinho cai, sabemos que não tem ali um velocímetro, um instrumento de medida da velocidade em que eu paro, tirei a foto, vai estar marcando lá a velocidade, né? Não é uma coisa, é óbvio. Então, o examinador vai te perguntar o quê? Qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo, certo? Aí, por exemplo, então vamos lá, numa situação prática, tá? Você resolveu jogar uma pedra de uma ponte. Bom, a altura da ponte dá para a gente deduzir, imaginar ou criar uma estimativa de altura. Então, a altura geralmente é medida dada. Geralmente, não estou falando que, mas professor, você falou e o cara perguntou qual era a altura. Tudo bem, existem as coisas, mas assim, de maneira geral, o que a gente vai calcular é velocidade, geralmente a altura ele te dá. Outra coisa que nós vamos calcular é o tempo de queda, né, na queda livre. E, primeiramente, qual é a fórmula que a gente tem que lembrar? O Torricelli. O Torricelli era velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, tá? Essa era aquela fórmula do Torricelli que nós vimos no MOVE, movimento uniformemente variado. Então, caiu queda livre, que aqui é movimento uniformemente variado, né? Vou até escrever aqui. Movimento uniformemente variado. Nós temos lá o Torricelli. Presta atenção, ele não está querendo a velocidade final com que ele chega ao solo? Repare que é um instantezinho antes de tocar ao solo, né? Porque às vezes o aluno pensa, se tocar no solo ele parou. Então cuidado, não. Sempre que pesa assim, qual é a velocidade de aproximação que ele tem quando está já próximo, bem perto do solo, tá? Então eu coloco aqui velocidade final ao quadrado. O V0 é zero porque ele é abandonado do repouso. Lembra? Queda livre é quando você abandona o corpo do repouso, tá? Esse é um caso... Ixi, caiu. Abandonei. É diferente de lançar, ó. Lançamento vertical para baixo. Lançamento vertical para cima. Aqui não. Queda livre. Abandona. Abandona do repouso. Então o V0 é zero, beleza? Se o V0 é zero, essa parcela aqui vai embora. Não fica duas vezes a aceleração. Então outra coisa. Qual é o movimento? Não é para baixo? Então vamos adotar... O movimento não começa para baixo? Então vamos adotar positivo para baixo, tá? A aceleração da gravidade aqui ficou positiva. Qual é a tendência desse movimento? Não é a bolinha descer? Então já adota um referencial positivo. Então nós colocamos aqui a gravidade. E o ΔS eu posso colocar como sendo o quê? A altura. Veja bem, qual a velocidade com que ele chega ao solo? Vamos extrair a raiz quadrada, então, de 2GH. Então, qual a velocidade com que ele chega ao solo? Raiz quadrada de 2GH. Corta. Oi, turma, estamos na aula 20, eu sou o professor Souto, vou falar de queda livre, tá?
A queda livre é o seguinte, é quando você abandona o corpo do repouso no vácuo. Então veja bem, ó, abandonei o corpo, certo? Se eu abandono um corpo, obviamente a velocidade inicial será de quanto? 0. Abandonamos o corpo sob a ação da gravidade. Então, vamos colocar aqui. Turma, qual é a tendência do movimento desse corpo? Não é para baixo? Então, vamos adotar um referencial positivo para baixo. Vamos colocar aqui, para você lembrar também que a velocidade será positiva. Então, a aceleração da gravidade positiva. Primeira coisa, ó, quando você abandona um corpo de algum lugar, você abandonou o corpo, né, repetindo o assunto é queda livre, quando você abandonou o corpo, de maneira geral, a altura é conhecida. Então, vamos calcular agora a velocidade de chegada ao solo e preste atenção, a velocidade com que ele está aproximando-se do solo, tá? Porque no instante que ele incide no solo, ele encostar, tiver o contato com o solo, naquele instante de contato ele para, certo? Então, não é isso que o examinador vai te perguntar. Ele vai perguntar qual é a velocidade de aproximação ao solo. Muito bem. Para calcularmos essa velocidade, visto que são coisas assim, é como se você tivesse lá, você tirou uma foto da bolinha, não vai aparecer o instrumento de medida de velocidade, o velocímetro ali na bolinha. Então, precisamos calcular a velocidade. Eu vou utilizar, então, outra coisa. Vou utilizar, então, o Torricelli, que é do movimento uniformemente variado, né? Vamos lembrar que, então, queda livre, movimento uniformemente variado, né? Repito essa palavra, essa frase, vamos usar, então, o Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração ΔS, tá? Vamos agora traduzir para essa situação, para este fenômeno. A velocidade inicial, ele é abandonado do repouso, vamos lembrar então o V0 é 0. Então aqui, V0 igual a 0. Qual a velocidade, turma, com que esse corpo chega ao solo? Velocidade final ao quadrado, 2 vezes. Vamos lembrar? Aqui o referencial não é positivo, então o G é positivo. Vamos colocar mais G, ó. Mais G, e o ΔS, a gente vai interpretar como sendo a própria altura, não é verdade? Então, qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo? Velocidade, vamos calcular, raiz quadrada de 2GH. O que eu vou fazer agora é colocar alguns valores que têm caído muito. Ah, professor, mas coloca uma numeração facilitadora? Não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar para você primeiro o que cai e vou explicar para você como você calcula isso, tá bom? Turma, então veja bem, ó, vamos supor aqui uma altura de 40 metros e o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja bem, esse G igual a 10, ele é um número facilitador para a gente realizar as continhas, tá? Como que cai, como tem caído nas provas. Então, veja bem, exatamente bem próximo disso que eu estou mostrando. Então, qual seria a velocidade de chegada ao solo? Tem uma coisa meio de terror, que o negócio está escorrendo aqui, ó, a tinta. Pois é. Bom, olha lá. O Tião me dá cada susto, cara. Mas é bom pra... Eu tomei agora uma na jugular. Bom, então vamos lá. Raiz quadrada de 2, né? G, o G é 10, né, turma? Então vamos pôr aqui de G igual a 10 e 40 metros, que é a altura, certo? Aí o aluno, e agora? Como é que eu faço essa conta? Calma lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Lembrar que a raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Então, de novo, novamente, a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Então, o que eu devo pensar? Primeiro, a ideia da simplificação, nós vamos trabalhar muito isso na matemática, tá? Ô, turma, raiz de 400 eu conheço, ó. Então, eu vou escrever raiz quadrada de 2 vezes 400. Como nós podemos separar essa raiz quadrada,
nós teremos aqui raiz quadrada de 2, que é um número irracional, vezes a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta 400? Sabemos que é 20. Então, nós teríamos esta resposta aqui. A alternativa apresenta a resposta dessa forma, ó, 20 raiz de 2. E a velocidade, metros por segundo, certo? Então você, em algumas situações, encontrará esta resposta. O valor aproximado, se o examinador pedir o valor aproximado, ele vai escrever o seguinte, ele vai escrever assim, ó, adote, por exemplo, adote raiz quadrada de 2 igual a 1,4, tá? Ele vai escrever isso. Adote raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Se o raiz quadrada de 2 for eu considerar como 1,4, sabemos que 20 vezes 1,4 começando, você que pode estar com um pouquinho de dificuldade de fazer conta de cabeça, organize sua mente assim. 2 vezes 1,4 dá para saber que é 2,8. Vezes o 20 é vezes 10. Então, 2,8 vezes 10, então eu tenho que velocidade é aproximadamente igual a 28 metros por segundo. Xambara! Turma, aí eu quero que você... Aí o examinador perguntou em quilômetros por hora, né? Olha, tudo bem. Tem alguns alunos que decoraram. Ah, professor, multiplica por 3,6, né? Tudo bem, pode multiplicar por 3,6. Também vou fazer assim. Mas vamos supor que você tem que lembrar, aprender porque, claro, em algumas situações, tem alguns vestibulares que vai cair quilômetros por minuto, e aí você vai se atrapalhar, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Pense aqui que nós temos 28 metros em 1 segundo. Então, se a velocidade fosse constante, é que aqui é a velocidade com que ele chega ao solo. Então, nesse intervalo de tempo, para você entender essa informação numérica e de unidade, eu sei que aqui ele está falando que é 28 metros em 1 segundo. Então, o que eu tenho que pensar? Como é que eu faço? Então, vamos lá. Eu vou pegar o número 28, certo? Como é que eu transformo, turma, de metro para quilômetro, né? De metro para quilômetro. Vamos lembrar, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e o metro, não é assim? De metro para quilômetro, eu volto, lembra que eu mostrei essa tabelinha? Então eu divido por 10, divido por 10, divido por 10. Então eu vou dividir por 1000. Então vamos lá, divido por 1000. Então eu passei agora para quilômetros. Olha lá, viu? A gente pensar é melhor do que a gente fazer as coisas de... Turma, agora você pensa assim, como é que eu vou transformar de segundo para hora? Sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. E que 1 minuto não são 60 segundos? Então, se 1 minuto são 60 segundos, 60 minutos, 60 vezes 60, que teremos então 3.600 segundos. Pensa aqui comigo. De hora para segundo, eu vou multiplicar por 3.600, tá? E de segundo para hora, eu vou dividir por 3.600, tá? Isso daqui também é um treino para você aprender a fazer conta com fração. Mas peraí, professor. Então quer dizer que eu vou pegar esse segundo aqui e vou dividir por 3.600? Sim. Então, eu vou fazer agora, eu vou apagar aqui, vou apagar porque eu vou precisar mostrar para vocês, vou precisar desse espaço, tá? Então grave bem isso antes de eu apagar. 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Essa tabela que você precisa lembrar, tá? A volta eu divido, a ida eu multiplico por 3.600. E essa tabelinha. Então agora eu vou apagar isso daqui. Presta atenção como eu vou montar na fração. Ô turma, então vamos ver.
se de segundo para hora eu divido por 3.600, olha aqui, ó, eu vou dividir, ó, esse segundo aqui, eu divido por 3.600, ó. Não vou escrever agora, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Então eu vou dividir, ó, divido por 3.600. Vai aparecer o quê? Vai aparecer a hora. Agora, eu conservo o numerador. Imagine que este é o numerador. Então, 28. E multiplico pelo inverso do denominador. Estou usando aquela regra que você conhece lá do fundamental, mas várias maneiras de pensar isso aqui. Ô, turma, dá para você visualizou agora que, ó, 3.600 dividido por 1.000 vai dar 3,6. Eu sei que muitos alunos falam, nossa, professor, seria muito mais fácil, né, fazer vezes 3. Não, sim, a gente sabe que é mais fácil você realizar essa conta direto vezes 3,6. Mas aqui eu estou ensinando você a pensar. Você imagina, se o cara pede lá em metros por minuto, qual é o problema? Né? Você tem uma tartaruga, um cágado, um pato. Estou esperando o Tião mandar o som aqui. Isso. Aí, você fala, meu, o pato ele anda metros por minuto ou metros por hora, que está fora de um padrão. Pode reparar que Enem, às vezes eles perguntam umas coisas, então saem fora um pouquinho daquele padrãozinho, aquela coisa quadradinha que você aprende. Então, quanto que vai dar? Vamos só treinar para aqueles também que ainda têm dúvida em fazer conta de vezes com decimal. Vou fazer agora, eu vou apagar aqui e fazer a conta para você, o 28 vezes o 3,6. Turma, vamos lá. Então, qual é a conta que eu vou fazer? 28 vezes 3,6. Como é que a gente faz essa continha? Claro que você tem que saber tabuada decor, né? 6 vezes 8, 48. Então, 4. 2 vezes 6, 12. Mais 4... 12 mais 4, 16. 3 vezes 8, 24. Então, vão 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Vamos agora somar. 8, 6 e 4, 10 vão 1 e 10. Aqui eu tenho uma casa decimal, então, uma casa decimal. Então, nós temos aqui 100,8 km por hora é a velocidade de chegada ao solo, com muito amor, nesta cor rosa, chambala neles. Turma, duas fórmulas que nós precisamos lembrar do MOVE, que é velocidade igual a velocidade inicial, velocidade final, né, igual a V0, mais a aceleração vezes o tempo, tá? Achando o tempo de queda, veja que interessante, ó. V0 não é zero, na vertical. Mas, no lugar da aceleração, o que nós vamos colocar? Não vai ficar o G? Então, velocidade com que ele chega ao solo é G vezes o tempo. Vamos colocar aqui agora tempo de queda. Vou passar o G dividindo. E vou substituir o que nós achamos aqui. Então, no lugar do V, eu vou colocar raiz quadrada de 2GH, tá? E vou passar o G dividindo. Tudo bem? Isso aqui igual ao tempo de queda. Agora, repare uma coisa interessante. É que eu quero colocar duas fórmulas, tá? Essa fórmula você pode usar. Eu vou pedir para você memorizar essa fórmula final. Mas olha aqui que eu vou fazer aqui, ó. Se nós aplicarmos a raiz quadrada aqui no denominador, repare o que vai acontecer. Ó. O G é a mesma coisa que raiz quadrada de G ao quadrado, certo? Nós sabemos que a raiz quadrada, a divisão das raízes é a raiz quadrada da divisão. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? Posso escrever raiz quadrada de 2GH dividido por G ao quadrado, não é verdade? Mas, o que eu posso fazer aqui também? Simplificar. Então, esse G, ó,
esse g aqui de baixo, eu simplifico com o g de cima. Então, olha o que vai aparecer na fórmula. Vai ficar simplesmente raiz quadrada de 2h sobre g. Muito bem. Então, é isso que eu quero que você grave. Qual é o tempo de queda? Raiz quadrada de 2h sobre g. Repare que eu vou utilizar agora a equação do segundo grau de movimento uniformemente variado. Encontraremos a mesma formulinha. Tudo bem? Então grave aí. Tempo de queda, raiz de 2h sobre g. Ô turma, aí o cara tá lá ciscando. Que fórmula que eu uso? Pá. Meu, não fique preocupado, cara. Aí eu peguei e eu não quero usar o V igual a V0 mais AT. Aquela V igual a V0. Eu não lembrei dessa daqui. Eu esqueci. Mas eu lembrei dessa daqui. Então, qual que eu lembrei? Lembrei do sorvetão. Aí, claro que aqui eu vou dar uma embelezada, tá? Você já pode decorar direto. Então, eu vou passar o S0 para lá subtraindo. Tudo bem? O que é aqui? Vai ficar S menos S0. Sabemos que é o ΔS. Então, ficou V0T, mesma coisa, mais aceleração, dividido por 2T ao quadrado. Só para lembrar, esta é a equação horária, tempo, horária dos espaços, tudo bem? O ΔS, S menos S0, é o ΔS, que vai entrar aqui como H, tudo bem? Então vai ficar H igual, ΔS igual. Ô turma, o V0 não é zero, como nós acabamos de ver aqui, a queda livre, o corpo é abandonado do repouso. O V0 não é zero, então vai ficar ΔS igual a aceleração sobre 2T ao quadrado. Mas o ΔS não é o H, então vai ficar a aceleração não é G, então eu vou pôr G sobre 2 tempo de queda ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que eu faço para calcular o tempo de queda? Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 2H, e vou passar o G dividindo. Olha lá, o 2 passou multiplicando e o G passou dividindo. Ficou assim, ó, 2H sobre G. Então, o tempo de queda, vamos tirar a raiz quadrada? Vou colocar para cá? Deixa eu colocar para cá. Tá bom. O tempo de queda, vamos tirar a raiz quadrada? Ficou raiz quadrada de 2H sobre G. Olha lá, tá vendo? Então, não se preocupe qual fórmula, para com isso, de qual fórmula eu vou usar. Ah, professor, mas e se eu usar o Torricelli, não vai aparecer? Aí você sabe, por exemplo, o Torricelli não aparece o tempo, que é V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. Lá não aparece o tempo, entendeu? Então vamos lá, com calma também vamos raciocinar um pouquinho. Não tem problema algum. Tudo bem? Turma, então veja bem. Vamos fazer uma continha aí só para a gente aplicar, para ter uma noção. 40 metros, gravidade próximo da crosta terrestre 10, como é que ficaria? Então, tempo de queda ficaria o quê? Raiz quadrada de 2 vezes. O H não é 40? Então 40 dividido por 10, né? Então, nós temos aí 2 vezes 40, 80. Então, raiz quadrada de 80 dividido por 10, que é 8, né? Turma, então, deu raiz de 8, né? Como é que eu vou calcular isso aqui? Raiz de 8. Vamos pegar o 8 e vamos fatorar. O que era fatorar? Fatorar, escrever na forma de produto de números primos. Então, vamos dividir por 2, vai dar 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Tá? Não se preocupe que na aula de matemática eu vou falar dos números primos, a gente vai estar falando isso. Como é que eu escrevo, então, raiz quadrada de 8? Eu escrevo 2 ao quadrado, porque eu vou tirar da raiz quadrada, vezes 2, tá vendo? Então eu já coloco dessa forma. Raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado é 4, né? A gente lembra. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4, 2. O raiz de 2 é um número irracional, vou deixar assim. Então você vai encontrar a resposta do tempo de queda, 2 raiz de 2 segundos. Mas, novamente, se cairmos naquela situação do examinador colocar o valor, quiser o valor aproximado, ele vai escrever para você. Adote
raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Isso daqui é um exemplo, tá, turma? Ele pode colocar 1,41, por exemplo. Mas vamos facilitar aqui para você agora, para você entender. Então eu colocaria valor aproximado 2 vezes 1,4 e o resultado é 2,8. E aqui, segundos. Então, 2,8 segundos seria o valor aproximado. Ô turma, então eu estou indo para a aula 21 agora, vou falar de lançamento vertical para cima e lançamento vertical para baixo, tá? Na aula 21. Te encontro lá.